Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cristã com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um podcast, cara, muito massa, e eu vou te dizer que eu admiro muito esse ministério, porque é um ministério onde você leva a mensagem de Jesus de uma forma totalmente disruptiva e de uma forma totalmente contemporânea. Eu acho muito massa. E a gente vai falar hoje sobre, então, o Ministério dos Motociclistas, é isso, né? O Ministério dos Motociclistas, a mais conhecida AMM. E para falar sobre esse ministério, eu tô aqui com o Lipe, ele que é ali líder desse ministério aqui na região de Joinville aqui. E ele vai falar um pouquinho mais sobre ele, um pouquinho mais sobre esse ministério. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, Lipe, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Muito obrigado, hein, galerinha? Nós aqui representando o AMM. Meu presidente, se eu falar alguma coisa errada, depois você me cobra, tá bom? Pra nós na área. Mas vamos lá. Meu nome, na verdade, é Luiz Felipe, tá? Mas todo mundo me chama como Lipe, então pega assim como minha esposa é Cacá, então é Lipe Cacá, a gente não consegue mais ser. O Cacá, Lipe Cacá, não tem como. Chris Greg, não existe só o Chris, não existe só o Greg, é isso? Isso mesmo. Atualmente, hoje, eu sou analista de logística, trabalho numa grande multinacional que é a Tupi. Estou há 13 anos ali dentro, então eu cuido de toda a parte nacional de transporte, mas não quero saber disso hoje. Hoje o foco é nossa paixão, tanto minha como da Cacá, que é a moto. Então é uma coisa assim que elevou o nosso evangelho com um outro nível. Uns pensamentos assim que a gente nunca imaginou que a gente estaria no meio. Assim, e com aquela convivência acabou mudando um pouco o nosso ser, o nosso pensamento em relação ao que a gente pensava do que a gente via, sabe? Legal. E estamos buscando sempre melhorar. Basicamente, isso é um detalhe importante, tá? Você falou que a gente é de Joinville. Na verdade, a gente pertence à sede de Corupá. Eu fiquei com medo de falar e falar errado. Isso, a gente de Corupá. Mas a gente ajuda bastante Joinville ali. A gente está sempre aprendendo a turma, São Francisco, que é região, a gente trata como irmão. Uhum. Então, o irmão chamou, independentemente da hora, do horário, a gente está disponível e vai. Legal. Então eu quero que você conte um pouquinho mais pra galera o que é o AMM, como a AMM surgiu, né? Pra galera entender um pouquinho mais do ministério de vocês. Então, vamos lá. O AMM surgiu lá nos Estados Unidos, lá em 2013, se não me falha a memória agora. O Brasil veio um pouquinho depois, né? Ele teve ali, mudou um pouco a liderança, e, enfim, conforme o tempo foi passando. Além do AMM, existem alguns outros também que são adventistas, que tem uma, se vocês observarem, o nosso escudo é o único que traz a chama da igreja adventista, mas tem outros adventistas também que levam também, tem a mesma pegada, a mesma vibe. E a nossa principal missão conforme está escrito ali em Marcos de Vende, que é evangelizar, ide da forma que puder e levar essa mensagem, porque querendo ou não, o mundo está sedento, eles querem ouvir, e se tu tá disposto a querer levar a mensagem, eles vão estar dispostos e Deus vai colocar as pessoas certas para estar te ouvindo. É um negócio muito incrível. E a principal missão nossa em cada passeio é uma missão. Então, os nossos passeios nunca são aleatórios. Legal. A gente sempre busca, tem o livro da igreja, né? Ali a nossa adventista, e tem a capa é diferente da nossa. Então, ela sempre procura ter uma moto, uma chave, alguma coisa que vai remeter esse mundo biker. Inclusive, a gente sempre tenta deixar na nossa caixa pelo menos uns 2, 3 livrinhos, porque, querendo ou não, a moto a gente tem que parar no posto, abastecer, e muitas dessas vezes, quando a gente está na estrada, ou enfim, alguém estragou a moto, a gente fala para ajudar, a gente entrega esse livro. E existem muitas e muitas histórias que a gente conta um pro outro, que às vezes esse livro acaba ajudando aquela pessoa que realmente necessitava. Algo incrível mesmo. E hoje existem quantos núcleos do AMM no Brasil, você sabe? Então, a gente é bem organizado, né? Hoje a gente chama de regional. Então, tem a regional, depois a gente passa para a estadual e aí a nacional, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem 14 regionais e no Brasil todo a gente está um pouquinho mais de 158. Me passaram que a gente está em torno de 160 hoje, a informação que eu recebi. Então a gente sempre está abrindo. Um detalhe bem interessante que a gente está em 25 estados brasileiros, tá? A gente está quase conseguindo já quase todo isso, mas estamos ali, sempre tentando levar a mensagem. Muito top, muito top.
Eu queria que você me contasse, então, um pouquinho sobre os relatos de algumas viagens que vocês fizeram, porque, como você me falou, os passeios de vocês sempre têm alguma missão atrelada ali ao passeio de vocês. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como que essas viagens, de alguma viagem que te marcou demais, algum passeio que te marcou demais, alguma missão que te marcou muito. Então, a primeira viagem minha e da Kaká, a gente ainda é um detalhe bem interessante que eu não falei, que para chegar no colete fechado, que é esse que eu estou usando hoje, tu não ganha da noite pro dia. A gente tem de ir conquistando. Então, o que acontece hoje? Os primeiros 3 meses, depois de 2 meses que você está frequentando, ajudando, você ganha a camiseta. Hoje eu não estou com a camiseta, você ganha a camiseta, você tem de usar a camiseta. Depois de 6 meses, você começa a utilizar o meio colete, que seria basicamente essa frente que eu pôr aqui, mas sem o nosso escudo que a gente tem atrás. E aí, depois de 1 ano, e quando eles veem que realmente você está envolvido com a missão, aí você tem jeito de colocar a chama ali, o brasão, né? E quando a gente começou, voltando à sua pergunta ali, a gente não tinha camiseta, a gente não tinha nada, a gente tava, acho que, o quê? Uma semana, mais ou menos, que a gente tinha acabado de pertencer ali. Foi em Presidente Prudente, Santa Catarina, que teve encheu e teve uma tromba d'água. Então ele arrastou a cidade, parecia assim, cena de guerra a cidade. E naquela época a gente foi assim, chegou, a gente começou a ficar assustado, a gente começou a ir nas casas perguntando o que realmente o que as pessoas precisavam, necessitavam. Só que a gente já foi já sabendo o que cada um precisava. Então a gente já levou dinheiro para alguns, levou alimento para outros, roupas, enfim. Então esse dia a gente foi exatamente para isso. Então naquele dia eu olhei para Kaká e falei, meu, isso aqui marcou a gente demais. E a gente falou, olha, mano, acho que isso é que a gente pretende fazer daqui pra frente. Vamos dar uma chance, uma oportunidade, vamos ver qual que é a ideia deles. E hoje, se tu observar, entrar ali a MM Brasil no Instagram, você vai ver que existem várias regionais e tem sempre alguém fazendo uma missão. Então a gente nunca tá parado. E isso marcou de uma forma que estamos até hoje. Muito legal. E como que as pessoas reagem quando vêm? Porque eu acredito que existe muito esse preconceito, né? Principalmente dentro da igreja adventista deve ter muito ainda esse preconceito. É motoqueiro, né? O verbo, o formato chulo de se falar, né? Mas como que as pessoas reagem quando veem que vocês são cristãos e que vocês estão ali para fazer o bem? Então, assim, até é engraçado. A gente ficou... Quando a gente se mudou ali para Araquari, a gente ficou rodando nas igrejas, assim, um bom período, porque a gente não conseguiu se sentir bem em uma igreja específica. Só que daí, eu e a Kaká, a gente pegou na palavra, vamos só de colete e vamos ver quem que realmente vai receber a gente bem. E aí, a igreja que a gente está frequentando atualmente, que o nosso nome tá, é o Jardim Gisele, né, que fica ali em Itinga. Um senhorzinho, que eu esqueci o nome dele agora, não veio na cabeça, que ele simplesmente só chegou, cumprimentou a gente. Nossa, que legal vocês terem vindo aqui e tal, só que acho que no começo ele não viu, a gente era adventista. E ele recebeu a gente super bem, começou a conversar, aí depois de um tempo ele viu que a gente era adventista. E aí ele ficou feliz, né? Super apoiou a gente e foi muito bacana, assim. E a gente resolveu ficar com o nome ali. Só que nós, como adventistas, não estamos preparados, não só por forma de estar colete, enfim. Se chega uma pessoa que tem alguma coisa um pouco diferente, a gente sempre fica um pouco meio escamado, um pouco meio assim. E quando a gente chega com o colete, as pessoas realmente ficam meio assustadas, olham assim pra ti e pensam, meu Deus, o que se passa na cabeça deles, não sei o quê. E aí chega na parte da escola sabatina, é até engraçado, porque quem conhece a Kaká vai saber que a lição dela, ela estuda todas as lições ali, sempre rabiscada, sempre preenchida. E aí ela começa a falar, o pessoal começa a olhar. Eles são adventista. E assim, daí, tipo, quebra aquele gelo que é engraçado, é muito engraçado. E a gente sempre frisa, né? Ó, a gente tem que sempre receber bem as pessoas, independentemente da forma que ela tá, enfim. Chegou ali é porque ela quer ouvir, ela tá sedenta da palavra. E a gente tem que dar aquela atenção que realmente merece, né? Perfeito. Esse parênteses que você abriu é muito importante porque, e eu quero até falar com você que está assistindo, que às vezes a gente tem uma ideia de exclusivismo, né? Não só dentro da igreja adventista, mas em muitas outras igrejas, porque o nosso público aqui é muito amplo, e a gente tem essa ideia de exclusivismo. Eu sou santo, eu sou salvo, eu tenho a verdade, e na verdade,
verdade, nós não devemos ter esse exclusivismo, nós devemos amar as pessoas. O único que pode fazer o julgamento é Jesus, é Deus. E a gente não tá aqui com esse papel, então a gente tem que realmente abraçar as pessoas e fazer com que o Espírito Santo toque no coração delas. Isso é muito importante. Falando sobre isso, eu queria que você me contasse. Existe algum testemunho seu que você viu Deus agindo na vida de alguma pessoa através do AMN? Uma pessoa veio te contar, ou nesse sentido, que você viu que a pessoa foi transformada através do ministério de vocês? Sim, existem vários relatos, várias pessoas que hoje se batizaram, algumas para Adventista, outras para as outras igrejas, enfim, independentemente de placa, mas que se converteram ao cristianismo. É bem interessante quando a gente vai em eventos, a gente acaba indo em diversos eventos, então a gente sabe que lá acontece de tudo, né? Muitas dessas vezes, quando a gente chega, a primeira vez que eu e a Cacá a gente ficou assim, pô, veio espantado e tal, a gente vai nesse meio. Cara, o respeito dele, só pelo fato de a gente já tá com o colete, eles já te respeitam de uma forma assim incrível. É como literalmente você fosse irmão deles. Isso. Não. E em vários eventos, o AMM já tá tão muito bem no mundo biker que já tem espaço para a gente. Então, às vezes, eles param tudo, lá as bandas tocando, enfim, é aquele silêncio que a gente admira, tu não escuta conversa, não escuta nada. Vai lá o pregador, em algum dia de nós, sobe lá em cima, fala alguma palavrinha, assim, lê uma passagem, alguma coisa, faz uma oração, assim, coisa de 10 minutos. O pessoal respeita, agradece e depois rola tudo normal. Mas só esse fato de a gente parar de fazer essa oração, a gente sempre tem a nossa tenda, né, no meio desses eventos, e aí vem as pessoas e pedem: você pode orar por mim, pela minha família, não estou numa situação legal, não estou numa situação bacana. E às vezes a pessoa só precisa disso, de uma atenção, ela tem aquela carência de estar ali, de escutar um pouco sobre Deus. E né, nomes assim eu não consigo te dizer, mas existem muitas famílias hoje que estão, tanto na Adventista como em outro mundo evangélico, através do MM, por ter aceitado Cristo, de ter ouvido naquele momento ali que necessitava, né? É muito importante porque às vezes nós não damos o devido respeito, né? E eles dão o devido respeito. Isso é muito importante. E para mim, Marco, a gente estava conversando hoje cedo lá na classe, na hora que vocês me contaram sobre isso, e eu fiquei de queixo caído, assim, porque o respeito que eles têm por vocês, né? O respeito que eles têm por aceitar a nossa religião, por aceitar a nossa crença, e o respeito que eles têm por vocês como pessoas. Então, isso é muito importante. Muito importante porque vocês estão inseridos no meio em que precisam de Deus também. E às vezes as pessoas acabam desprezando esse tipo de coisa e acabam não dando o devido valor das pessoas que também precisam de Deus. Eu trouxe aqui a passagem de Mateus no capítulo 5, versículo 14, que fala assim: vocês são luz do mundo. E daí tem uma parte ali e aí continua: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. O Pai de vocês que está no céu. Então é muito importante essa questão de nós sermos a luz do mundo. Então, eu vejo que vocês estão inseridos em um meio que talvez o evangelho não conseguiria chegar lá de outra forma, a não ser com o colete que vocês usam, a não ser pilotando a moto do jeito que vocês pilotam, a não ser fazendo o ministério do jeito que vocês fazem, né? Sim, a ideia é interessante. Em Curitiba aqui, a gente no começo não tinha tanta amizade com o pessoal e a gente passou por uma dificuldade que a gente não ia conseguir estar viajando. A gente simplesmente só mandou uma mensagem assim, ó: estamos aqui na cidade de Curitiba, a gente precisa de um apoio. Na hora, chove de pessoas querendo te ajudar. E às vezes eu fico pensando: será que a gente como igreja, como cristão, será que a gente estaria disposto, aberto para abrir as nossas portas para aquela pessoa que está passando ali? Meu, existem pessoas que a gente nunca viu na vida, que simplesmente falam: não, vocês são irmãos, vocês são família. Vem aqui em casa, você vai lá, senta, vão te servir uma refeição, tu vai descansar, vai dormir. Se tu não conseguir virar no próximo dia, pode ficar quantos dias precisar aqui. Cara, é incrível a forma de como a gente é tratado nesse meio. E a gente aprendeu. Na verdade, eu sempre tive isso no meu coração, de sempre, independentemente da pessoa que for,
tá aceitando. Um outro momento eu conto uma outra situação, uma outra história, tanto minha da Kaká, que muitas pessoas me chamaram de louco, mas eu sempre deixei minha casa de portas abertas, independentemente da pessoa que for. Então, eu creio que, trazendo para o nosso mundo, a gente tem que ser assim. A gente tem que, além de ser a luz, a gente tem que estar disposto a receber aquela pessoa que tenho certeza que Deus também quer o nosso melhor. Então, a gente tem que ser assim também com o nosso semelhante, né? E eu vejo muito no ministério de vocês que o evangelho não é só falar, o evangelho não é só teoria. O evangelho ele é muito mais do que isso, e ele deve ser muito mais do que isso. Ele vem bem em ação, e eu vejo que no ministério de vocês isso é muito mais importante, porque o evangelho de vocês é muito mais prático, né? O ministério de vocês, ele é quase que 100% prático. Então, eu acho muito importante essa questão de que o evangelho ele deve ser vivido, né? Ele deve ser vivido. E como que é isso para você? É uma coisa assim que, cara, é só quem pratica sabe aquela sensação. A mesma coisa que eu tivesse uma laranja aqui, eu falo pra ti, ó, essa laranja aqui é doce. Ou enfim, azeda, amarga. Só vai poder experimentar ela e sentir para poder entender do que eu tô falando. Mas como tu disse, as ações a gente sempre procura. Orfanato, lar de idosos. Às vezes um próprio irmão sofreu com um acidente nosso, a gente vai tentar levantar recursos. Se a gente olhar à nossa volta, na nossa rua, tem um vizinho que vai estar passando por alguma dificuldade, algum problema. E a gente, quando descobre que realmente precisa, a gente começa a se juntar. Não só com os AMMs, mas é que hoje aqui em Joinville a gente tem a Liga de Motoclubes Cristãos. Então até inclusive se você é de Joinville região, toda sexta-feira, a cada 15 dias, é reunido ali e é só motoclube cristão. Sempre vem outros motoclubes de fora, então ali é um momento que a gente tenta fazer alguma ação. Ou tá passando ali talvez uma pessoa que tá precisando comer alguma coisa, já a gente vai estar ali comendo geralmente é um pãozinho com linguiça que a gente faz ali, mas não se preocupe, para você que é adventista, que tem ali aquela linguicinha de frango a gente pode estar comendo, tá? Depois ali a gente tenta fazer, às vezes, quando é friozinho, uma sopinha, levar para alguém que precisa, um cobertor. Tem uma ação que a gente sempre faz com o nosso de Corupá, que é um orfanato que a gente adotou lá em Araquari, que a gente tenta ir com frequência. Às vezes a gente não leva nada, a gente só leva o tempo e a atenção para aquelas crianças que estão ali. Também é extremamente importante, né? Exatamente, que elas precisam daquele momento. Daquele momento. E é incrível. No final, se a gente não der uma volta de moto para elas ficam tristes. Eu lembro que a última vez que a gente foi com o Joinville, a gente estava em torno ali de acho que de umas 30 pessoas. A gente andou muito de moto. Eu lembro que foi quase no tanque da moto, só de ficar ligando com elas. Mais, tio. E a felicidade de ver assim é uma coisa que não tem preço. Evidentemente, quem seja, como faz, contribui com alguma ação e tu vê aquele sorriso no rosto é um negócio, uma sensação única, assim. Mas, assim, dessas ações, uma que me marcou bastante foi uma que a gente fez ano passado para crianças com câncer, que tu via todo mundo, dava aquela respiração e tinha que sair do local, porque tu via que era um negócio, assim, que... Nossa, não sei nem descrever qual que era aquela sensação. Mas aí a gente ficava feliz porque, poxa, se Deus me colocou aqui por algum motivo, ou por essa criança, por essa família, então se Deus me colocou aqui, vamos continuar fazendo o que a gente está, porque a sementinha a gente plantou ali. Perfeito. Então é isso que a gente sempre procura fazer. Legal. O nosso público aqui, na sua maioria, é um público jovem, né? E eu queria que você contasse pra galera como que funciona, porque eu mesmo não sei como funciona para entrar na AMN e também incentivar a galera a criar outros ministérios criativos, assim como o AMN, porque às vezes não tem a oportunidade de participar do AMN, mas incentivar eles a criar outros ministérios criativos também, assim como o AMN. Então, sobre o AMM, é muito fácil. Primeiro, existem dois tipos. Existe piloto, que seria eu. Tem o garupa e a Kaká. Como a Kaká não tem carteira para moto, então ela entra como garupa. Só que para entrar como garupa ela tem que ter um piloto, ela entra por causa de mim. E tem a parte de simpatizante, que
inclusive tu falou ali que tem interesse, tu pode entrar sem nenhum problema também. Qual que é a diferença? O simpatizante ele só chega até a camisa, que é os 3 meses que eu comentei ali atrás. E o piloto, ele tem que ser maior de idade, então não adianta tu ter lá 17 e querer andar sem carteira, não. Aí mesmo procura andar dentro da lei. Da lei, certinho. Aí agora também é o seguinte, mas eu só tenho uma bis, uma popzinha, eu não vou entrar. Gente, um fato bem interessante sobre andar em bonde, quem vai puxar a fila é a moto mais fraca. Então, se tá lá a pessoa com a bizinha, com a popzinha, vamos lá, com a popzinha, ela que vai puxar o bonde. Então, vai ser todo mundo vai ficar para trás dela e você vai fazer o ritmo. Então, basta você querer. Então, se você tem essa paixão pela moto e se você está disposto a fazer parte desse grupo, que é um grupo que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, o seu pensamento, sua forma de agir, não perca tempo, tá? Tem ali um site, mmbrasil.org. Eu posso deixar ali para tu colocar para ele. Na descrição. Vocês podem ver que vai ter tudo ali, tudo descrito sobre as ações nossas. A sede mais próxima de você, como eu falei, é 25 estados, então acho bem provável que você vai encontrar alguma bem perto de você. E se tá disposto, preencha. E não precisa ser só moto. Uma coisa simples, um vôleizinho. Quem não gosta de um vôleizinho? Cara, se tu tem um grupinho de amigos, às vezes você tem vergonha de querer levar aquele seu amigo na igreja. Não quero que conheça. Cara, reúne a turma, seja da escola, do trabalho. Reúne a turma, faz uma meditaçãozinha pequenazinha ali, um versinho da Bíblia, discute um pouquinho, explica ali aquele versículo, faz uma oração e joga um vôleizinho. Depois faz ali um comes e bebes depois, enfim. Cara, já dá pra virar um ministério do vôlei. Uma coisa simples, não precisa de muita coisa pra tu querer levar a mensagem. Então, pode ser a luz num simples vôlei. Então, se tu colocar isso na tua mente, vai ser um negócio incrível. Se tá disposto, Deus vai te ajudar. Dobra o teu joelho pra Deus. Fala pra ele o que tu quer, que é isso que você realmente quer, que ele vai te ajudar, ele vai te mostrar a maneira e vai colocar as pessoas certas no teu lugar. Perfeito. Eu tinha um pastor lá na minha cidade, no Paraná, que ele fez um ministério do futebol. E ele Nossa, a maioria do time dele não eram pessoas adventistas. E ele jogava com a galera que não era adventista e sempre no início do futebol ele parava, fazia uma oração pra galera não brigar no futebol. Ele fazia uma meditação, uma oração e a galera ia jogar futebol. Hoje eu conheço um cara que se batizou através do futebol dele. Então, é muito importante. Lá em Ponta Grossa, na cidade vizinha, uma galera tinha um grupo de vôlei. O exemplo que você deu. Então a galera sempre na quarta-feira se reunia para jogar vôlei e fazer uma meditaçãozinha ali antes. Então é muito importante esses tipos de ministérios porque a gente consegue entrar em grupos que talvez uma pessoa de terno que vai pregar todo sábado de manhã na igreja não consegue entrar. Então é uma forma de nós estarmos levando Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem a ele de uma forma diferente. E tentando alcançar cada vez mais pessoas e sendo sal e luz, como a gente comentou aqui, né? Um detalhe bem importante, às vezes a gente acha que as pessoas não estão observando nossas ações, mas muito pelo contrário. Eu lembro até hoje, ainda quando eu era criança, ainda morava com o pai e com a mãe, chegou um bom tempo ali em São Bento, as pessoas, os vizinhos, eles sempre observavam, todo sábado a gente se arrumavam e saía. Só que os vizinhos nunca perguntaram onde a gente ia. E aí, uma dessas vezes, depois que passou algum tempo, a gente fez amizade com mais de namorador novo, depois que a gente fez amizade com toda a rua, aí o pessoal começou, vocês vão na igreja e tal. Cara, só por um simples ato de a gente não voltar um sábado, um domingo e uma quarta. Não era sempre esses 3 dias que a gente ia, eles prestaram atenção e com isso a gente conseguiu evangelizar as pessoas só através disso. Então, se você acha que a pessoa não está te observando, ela está sim. Então, tenta criar um ministério, alguma coisa que chame a atenção daquele tão próximo aí, que vai ser bem, bem bacana. É o que a gente acabou de falar há pouco, né? O evangelho deve ser vivido. Ele não deve ser só falado ou só pregado. Ele deve ser vivido. E é muito importante isso. Porque uma pessoa que fala
e não faz, acaba que ela acaba dando um mau testemunho, né? Então é muito importante essa questão de viver o evangelho. Eu quero que você deixe uma mensagem, né? A gente está encaminhando para o final, uma mensagem para a galera, incentivando eles de fato a criar esse ministério, porque se a galera não entendeu nada que você falou aqui até agora, para que eles possam então entender que talvez o vôlei que eles jogam toda quarta-feira é o chamado deles, talvez o futebol que eles jogam toda terça-feira é o chamado deles, e incentivar eles a realmente ter esse propósito de pregar Jesus de outras formas. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente respira e está aqui nesse momento porque Deus nos permitiu estarmos aqui. Tudo que a gente fizer, que a gente possa pensar e colocar como se fosse para Ele. Então, se eu tenho desejo, por exemplo, de falar dele de alguma maneira, mas eu tenho vergonha, que eu não consigo dividir sobre ele com o meu próximo, então que ele plante no meu coração algo que eu goste, que seja algo simples, que eu possa de uma maneira levar a mensagem dele para essa pessoa. Como a gente citou aqui, né, o vôlei, o futebolzinho, enfim, até um skate, um surf, enfim, não sei em que mundo que está vivido nos dias de hoje, mas tenta pedir para ele isso. Coloca nas mãos dele que com certeza o plano ele vai traçar para ti e ele vai te ajudar. Por mais que você ache que você não vai conseguir, ele vai estar ali do seu lado, vai te mostrar da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que se você colocar para ele e direcionar tudo para ele, com certeza você vai levar muitas almas para ele. Perfeito. O Evangelho de Jesus ele é simples, galera. O Evangelho de Jesus ele é simples. O ministério de Jesus foi simples. Ele falava a linguagem da galera. Ele falava de semeador porque a galera cultivava a terra. Ele falava de pescar porque os discípulos dele eram pescadores. Então Jesus falava a linguagem da galera. Jesus falava a linguagem do povo. Então você também precisa espelhar um pouquinho mais no ministério de Jesus. Se você é adventista, se você está no meio da igreja adventista, você pode procurar o ministério pessoal da sua igreja. Eles têm muitos tipos de estudos hoje para motociclistas, eles têm estudos para ciclistas, eles têm estudos para pessoas que jogam vôlei, para corredores, para os mais variados tipos de públicos. Você pode estar procurando esse ministério pessoal para te auxiliar nisso. Mas o mais importante de tudo é o que ele pedisse. Você precisa se colocar à disposição. A gente falou um pouquinho em alguns podcasts passados que quando você se coloca à disposição de Deus, os seus dons eles são cada vez mais potencializados. Só que você precisa se colocar à disposição de Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que nós possamos fazer mais, cada vez mais por Ele. Lipe, que papo bacana. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, compartilhado um pouquinho mais desse ministério que eu sei que é a sua paixão. E foi muito legal mesmo você ter estado aqui para influenciar cada vez mais jovens para Jesus, para que eles possam levar a mensagem dele para outras pessoas que não conhecem. Obrigado mesmo. É isso aí, na próxima também. Com certeza. É isso aí, pessoal. Então, eu quero dizer para você que ainda não é inscrito, tá? Você fala toda vez, Joe, mas se você ainda não é inscrito, você tem que se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum episódio, porque na sexta-feira que vem nós temos mais. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a AMM, então você pode estar clicando no link aqui abaixo na descrição para você conhecer um pouquinho mais sobre o ministério. Se você quer ser um motociclista aí da AMM que é piloto ou garupa, se você tem um piloto, ou se você quer ser apenas simpatizante também, você pode estar conhecendo mais sobre esse ministério aqui no link. Beleza? É isso aí então. Obrigado, gente. Um abraço para você. Te vejo na próxima sexta-feira. Tchau, tchau.